Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Risolda Farias e estarei acompanhando vocês em mais uma caminhada aqui do universo na física. E agora vamos descobrir qual o tema da aula. Vamos lá? Olha aí, aula 15, objeto de conhecimento, teorias relacionadas à vida, modelos explicativos da matéria, história e filosofia da ciência, natureza da ciência, aspectos culturais, sociais, econômicos e políticos. E o detalhamento, movimento planetário, teoria de Newton. Muito bem, pessoal. E agora que já estamos apresentados, vamos à aula. Muito bem, pessoal, já estamos na nossa nave do conhecimento. E a aula de hoje, nós vamos falar sobre a evolução da vida. Mas fiquem calmos, porque a evolução da vida, ela abrange vários setores, várias situações muito importantes. Porque a evolução da vida, ela vem com várias situações. Será que a primeira forma de vida surgiu em nosso planeta ou chegou aqui após ser formada? Então, percebam que existem esses questionamentos. Será que a vida foi criada por ação divina? A Terra primitiva possuía condições necessárias para que tenham a formação dessa vida? Várias são as hipóteses, pessoal, que tentam explicar como a vida surgiu. E nós abordaremos algumas das mais conhecidas. Vamos lá, olha lá. Primeiramente, vamos falar da origem da vida. Eu trouxe para vocês 3 imagens sobre o tema da aula de hoje. A origem da vida é um dos assuntos que mais incitam a curiosidade das pessoas. Porque a origem da vida, você percebe aí nas 3 imagens, olha só, nessa primeira, eu tenho aí, uma ilustração sobre a forma divina. Já a segunda, você observa aí que tem a ver com a forma que tem na filosófica, biológica, e temos essas 3 que envolvem aí situações que nós vamos ver daqui a pouco. Então, observa que a origem da vida aí, com base nessas 3 imagens, eu tenho na forma divina, na forma filosófica, biológica e na forma também científica. Observa que eu tenho na forma biológica, tenho também na forma envolvendo a filosofia e a divina e a forma também científica. Claro aqui, para que tenhamos, que todo mundo fique bem claro e observe o seguinte: quando se fala em origem da vida, nós temos aí que perceber que existem o que falamos. Tem a forma divina, que é o criacionismo. Você tem essa teoria ou uma crença religiosa, na qual a humanidade, toda a vida na Terra e no universo são frutos da criação de um ser sobrenatural. Então, pessoal, percebam o seguinte: eu, professora Risolda Farias, e acredito que vocês também tenham uma religião. Mas aqui nós vamos falar de forma, a origem da vida envolvendo, na forma divina, que nós temos um Deus, temos que falar também na forma que envolve a filosofia e temos também aquela teoria que envolve a forma científica. Claro que a professora Risolda, ela tem uma fé, mas aqui no momento eu estou falando de forma cientista, forma científica. Por quê? Claro que vocês todos terão aí, cada um tem uma religião, aqui ninguém vai dizer o que é o certo, o que é o errado. Aqui nós estamos para que você perceba, estudante,
que temos aí uma origem da vida, que temos também várias teorias que nós vamos, e elas são aceitas. Por quê? Nós já sabemos que existem aí muitas situações que envolvem, aí eu não vou colocar aqui, nem religião, estamos falando de forma científica. Muito bem. Continuando, né, temos que fazer esse parêntese porque nós vamos falar sobre várias teorias aqui muito utilizadas. Aí, como nós vimos anteriormente, a crença, e agora temos aí, de acordo com esta imagem, eu tenho aí uma teoria que nós vamos ver, chamada de panspermia, que é a vida, ela pode ter chegado ao planeta por meio de um meteoro e cometas. Então, esta imagem representa muito bem isto aí. E como nós estamos na nave do conhecimento, nós estamos falando da origem da vida. Então, agora, nós vamos ver e ouvir um vídeo que reflete muito bem a origem da vida na forma religiosa e filosófica. Então, nós vamos ter a presença do professor de filosofia e depois de um professor do ensino religioso. Então, eu quis trazer essas três vertentes para que vocês percebam que para cada situação elas são válidas. Então, vamos agora para o nosso vídeo. Olá pessoal, vamos falar um pouco aqui filosoficamente qual é a origem da vida, né? Olha, refletir sobre a origem da vida é uma questão fundamental, né, para a filosofia, porque ela está sempre se perguntando sobre essas questões fundamentais da existência. Desde os pré-socráticos, né, nós já relacionamos, né, a filosofia grega relaciona a origem da vida com as propriedades da matéria. Então a vida ela vem da matéria, ela vem da natureza, ela vem da physis, né? Então tudo parte a partir desse encontro, né, com a natureza. A partir daí surge a vida. Lá na frente o Aristóteles vai dizer então, pegando essa ideia, que a nossa vida, a origem da nossa vida, ela está relacionada então com uma questão espontânea. A própria natureza, ela vai, a partir de alguns elementos que ela vai juntando, ela vai dando origem à vida. Mas a filosofia até hoje se pergunta, né? De onde vem a vida? Qual é a origem da vida e para onde é que vai essa vida após a morte? Hoje eu gostaria de refletir sobre um tema que tem intrigado a humanidade ao longo dos séculos, a origem da vida. Diferentes religiões têm buscado oferecer respostas e interpretações para essa questão fundamental, cada uma com sua visão única e perspectiva espiritual. O cristianismo, que é uma das religiões mais difundidas no mundo, apresenta a narrativa bíblica do Gênesis. De acordo com essa tradição, Deus criou o universo e a vida em 6 dias, culminando com a criação do ser humano à sua imagem e semelhança. Para os cristãos, a vida é considerada um presente divino, um propósito especial a ser cumprido. Muito interessante, não é, pessoal, o nosso vídeo, porque ele retrata de forma filosófica e também de forma religiosa, para que vocês percebam que o que eu tinha falado há pouco, nós estamos aqui mostrando que a teoria do Big Bang, teoria da origem da vida, é na forma científica, porque a física ela também estuda o universo e temos que descobrir como surgiu. Então temos essas várias teorias. E agora nós vamos ver e ouvir uma outra coisa, uma outra teoria. E essa teoria que nós vamos agora assistir, ela envolve de forma científica a origem da vida. Vamos lá? A panspermia cósmica, proposta no fim do século XIX, é uma teoria que busca explicar a origem da vida. Segundo ela, o nosso planeta foi povoado por seres vivos ou elementos precursores da vinda oriundos de outros planetas, que se propagaram por meteoritos e poeira cósmica até a Terra. Essa teoria, ela ganhou mais força com a descoberta da presença de substâncias orgânicas oriundas de outros locais
do espaço, como o formaldeído, o álcool etílico e alguns aminoácidos. A descoberta de um meteorito na Antártica da década de 80, contendo um possível fóssil de bactéria, também reforça a panspermia. Muitos cientistas, eles não acreditam nessa teoria, né? Que fala sobre o surgimento da vida na Terra. Alguns cientistas argumentam sobre a possibilidade quase negativa de seres extraterrestres atravessarem os raios cósmicos e ultravioletas sem serem lesados. Muito interessante. Perceberam aí como nós estamos vindo com as teorias da origem da vida. De que forma você pode perceber que existem aí vários cientistas estudando essa teoria. Claro que também temos uma outra teoria para se falar sobre a origem da vida, que é uma das teorias mais aceitas. Ela foi proposta por dois cientistas, por duas pessoas que estudavam não juntas, mas tinham a mesma ideia. É o Oparin e o Haldane. Qual é essa hipótese? Para eles, a hipótese de Oparin e Haldane, na década de 1920, Alexander Oparin, ele apresentou essa hipótese, que se baseava na ideia de que modificações lentas e graduais causaram a formação de compostos orgânicos, como as proteínas e os carboidratos, e posteriormente agregados a moléculas com certo metabolismo. Aí você percebe que essa teoria também tem um processo semelhante ao proposto por Oparin, que foi descrito também por John Haldane. Então, por isso, como eles tinham essas ideias semelhantes, eles puderam ter o seguinte: a hipótese deles se baseou na ideia que os seres vivos surgiram a partir das moléculas orgânicas, que por sua vez formaram-se substâncias inorgânicas presentes na atmosfera. Vejam como a teoria, claro que nós não estamos dizendo que uma é mais aceita ou não. Então, nós estamos aqui mostrando para vocês que existem várias teorias que falam sobre a origem da vida. Então, essas são as principais e mais aceitas. Claro que também, quando se fala da origem da vida, do Big Bang, você tem aí o movimento planetário. E o que é o movimento planetário? Você observa aí nessa imagem o que temos aí que, por definição, os planetas, aí você tem nessa imagem, estão muito mais próximos de nós do que as estrelas. E desta forma que eles parecem se mover ao longo do ano entre as estrelas de fundo. Então, o movimento planetário, você tem que observar o seguinte: esse movimento se faz geralmente de oeste para leste. E observem principalmente, não confundir com o movimento diurno, que sempre é de leste para o oeste. Em certas épocas, o movimento muda, passando a ser de leste para o oeste. Esse movimento ele é retrógrado e pode durar vários meses, dependendo do planeta. Então, você pode perceber aí que ele pode até ficar mais lento e o planeta reverte novamente sua direção, retornando ao movimento normal. Então, você tem aí que esse movimento planetário estão muito mais próximos de nós do que as estrelas. Aí você tem aqui o nosso movimento planetário. Olha lá, pessoal, temos aqui que também, graças a esse movimento,
aos estudos, nós temos aí a gravitação universal, que é uma lei desenvolvida por Isaac Newton. Então, não podemos esquecer dos grandes cientistas. Para explicar, você observa aqui as órbitas circulares dos planetas do Sistema Solar. Aí você tem aí a força atrativa entre eles. E nós vamos perceber que a sua fórmula foi obtida com base nas leis de Kepler. E a constante de gravitação universal, que é representada aqui pela letra G, que aparece na equação, é o fruto do experimento de uma balança chamada, essa balança de torção, desenvolvida por um cientista chamado Henry Cavendish. Ou seja, ele fez esse experimento e a descoberta dessa lei expandiu ainda mais a mente dos cientistas. E com base nela, Newton conseguiu explicar o formato da Terra e as marés, as órbitas dos cometas e entre outros. Então, com base nessa força gravitacional, surgiu aí todas essas explicações. Claro que a teoria de Newton, você percebe aí que é a força gravitacional. Vejam, olha aí, a teoria de Newton. Você vai perceber que esta força gravitacional, ou seja, existe uma força que atrai todos os corpos, estejam eles no espaço ou na Terra, como você observa aí nesta imagem, olha aí. Aí você observa, você tem aí essa imagem da força gravitacional, você tem aí a força gravitacional, ou seja, existe uma força que atrai todos os corpos, estejam eles no espaço ou na Terra. Aí você tem a imagem aqui, ó, eu tenho a força gravitacional, que elas são grandezas vetoriais. Lembram lá das grandezas vetoriais, que são aquelas que têm 3 características. O módulo, tem um módulo que vai envolver aí a intensidade, a direção e o sentido. Toda vez que eu tiver módulo, direção e sentido, módulo que envolve aí sem o sinal, que a sua intensidade, a direção e o sentido, eu terei aqui esta teoria que é conhecida como força gravitacional. E ela tem a constante, nós vamos ver daqui a pouco, a letra G, e eu tenho 2 corpos com massas que serão separados aí por uma distância, e ela será ao quadrado. Como você observa aqui, eu tenho 2 forças, eu tenho essas forças aqui, e elas irão ser atraídas. E elas, como estamos falando de forças que são grandezas vetoriais, você tem aí, vamos agora observar, vejam aí, vamos observar como é a força gravitacional que existe, que vai atrair todos os corpos. Então, percebam aí que a força atrativa sofrida pela Terra e a Lua, vamos colocar a Terra e a Lua descrita na lei da gravitação universal. O enunciado da lei da gravitação universal diz o seguinte: 2 corpos, como nós temos aí, você percebe aqui, ó, 2 corpos atraem-se por uma força diretamente proporcional ao produto de suas massas. Como você percebe aí, a massa 1 e a massa 2. E elas, ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Para se ter essa ideia da importância dessa lei para a física,
ele foi escrito no livro terceiro do princípio de Newton. E ele aplica da seguinte forma, olha só, ainda você tem aí, na discussão do movimento dos satélites naturais e planetas do sistema solar, na demonstração do cálculo das massas dos planetas em relação à massa da Terra, no cálculo do efeito de rotação da Terra no seu formato achatado, na explicação sobre as marés, no cálculo das órbitas dos cometas, entre outros. Então, a lei de gravitação ela é muito importante, principalmente para isso que eu acabei de citar. E agora, falando sobre a força gravitacional, você tem o seguinte, olha lá, a força gravitacional, ou seja, existe uma força que atrai todos os corpos, estejam eles no espaço ou na Terra. E tais forças, elas são grandezas vetoriais, porque possuem módulo, direção e sentido. A representação matemática da lei da gravitação universal é essa que nós vamos ver agora. Mas não se assustem, nós não vamos fazer cálculo nenhum. Nós vamos estudar de forma qualitativa, para que vocês percebam que nós falamos lá da origem da vida, mostrando as suas teorias, e veio a teoria de Newton, que envolve aí, para os cientistas, essa teoria muito importante, conhecida como, envolvida aí com a força gravitacional. Aí nós temos o seguinte, essas grandezas muito importantes. Aí você observa na imagem que representa a força e ela, como temos aqui, como elas são vetoriais, você tem que elas são atrativas. Aí eu tenho as letras muito importantes, se caso você utilizasse aí e fosse fazer um cálculo. Aí você tem que o F é conhecida como a intensidade da força gravitacional. E a força gravitacional, ela é dada em Newton. O G, ele representa aqui a constante de gravitação universal, cujo valor é esse, 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Newton vezes metro ao quadrado por quilograma ao quadrado. Claro que existem aí umas outras unidades, mas nós vamos trabalhar com esta aqui. G, que é a constante de gravitação universal, cujo nosso valor aqui, esse valor é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, tá? Que é um expoente, menos 11. E esse M, o M grande e o M pequeno, representa a massa dos corpos analisados. E o D, a distância. Então, você observa o seguinte, ó, força gravitacional, ou seja, ela existe uma força que atrai todos os corpos, estejam eles no espaço ou na Terra. Tais forças são grandezas vetoriais que você observa aí por esta imagem. Aí você tem, em contrapartida, a Lua também atrai a Terra com a mesma intensidade, a mesma direção, porém com sentido contrário. E o mesmo acontece com os demais corpos já citados. Então, você observa que nós, voltando aqui, ó, você observa o seguinte, ó, nós vimos, olha lá, voltando aqui, nós temos aqui, como nós falamos aqui, ó, começamos aqui falando da origem da vida e vocês puderam perceber
que a origem da vida envolve aí várias teorias. Claro que nós não aqui estamos dizendo, no caso, nós temos aqui na origem da vida, vocês podem perceber que na origem da vida, que é um assunto muito pertinente para todas as pessoas, eu, professora Risolda, como eu já disse lá no início, nós temos uma religião. Mas no momento aqui, eu separo, faço aqui, abro um paralelo, abro aqui uma caixinha e coloco-me aonde? Na forma científica. Por quê? Porque as pessoas que vão estudar de forma científica, você vai se deparar com muitas situações que não vai envolver a nossa fé. Logo, aqui nós estamos falando que existem várias teorias muito importantes. E como no caso da teoria de Newton, como vocês viram também, quando os professores, no vídeo se falou na origem da vida de forma filosófica, a origem da vida de forma religiosa e a origem da vida, como até muitos acham que não existem os ETs, marcianos, que o homem não foi à Lua, mas isso aí é cada pessoa que vai tirar sua conclusão. Ninguém vai discutir com nada sobre isso, porque nós estamos aqui falando de forma que envolva a ciência, porque a ciência ela é muito importante na nossa sociedade. Aí, continuando, falando, vimos também a teoria de Newton, olha lá. Vimos também que, através da equação que nós mostramos, apresentadas por Isaac Newton, a fim de analisar essas forças que atuam na Terra em suas proximidades, devemos lembrar o seguinte, que em sua terceira lei de Newton, que fala sobre o quê? A ação e a reação. Baseados nessa questão, vemos que a atração entre corpos deve ser mútua para que haja equilíbrio entre eles. Ou seja, a Terra atrai a Lua. E em contrapartida, a Lua também atrai a Terra, com mesma intensidade, mesma direção, porém com sentido contrário. Ou mesmo acontece com os demais corpos citados, com os demais corpos já citados. E nós temos, em resumo, nós podemos definir que a força gravitacional é o resultado diretamente proporcional entre o produto de massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os centros de massa. Tal análise, é claro, deve ser feita para corpos que se atraem gravitacionalmente. Então, percebam como é muito importante sabermos essas teorias. Claro que, vamos resumindo novamente, estudamos aí todas as teorias que envolviam. Claro que existem muitas outras teorias e hoje nós trouxemos somente essas, porque são as aceitas. Claro que vocês podem fazer pesquisas e encontrar outras. Pessoal, vamos finalizar a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, colocado para vocês um pouquinho de curiosidade para saber como foi a origem da vida de forma científica, religiosa e também filosófica. Finalizo aqui e espero vocês em uma outra oportunidade. Tchau!